Ok, estamos no ar? Olá, tudo bem? Mais um dia, hoje sexta-feira, voltando ao ar com nossa conversa de final de tarde, todos os dias, em assuntos que são relevantes para a cidadania brasileira. E eu estava analisando hoje uma decisão do STJ, que foi antes de ontem, que me deixou profundamente preocupado, certo? O que diz a lei, a decisão? Vamos lá? Simplesmente o STJ, em decisão unânime da turma, aprovou que se você está no SPC, você vai perder a carteira de motorista. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Não é você que está acompanhando agora? Se essa moda pega, nós acompanhando as decisões do Supremo, que nos dão a tranquilidade de que hoje mais da metade da população brasileira tem restrição de crédito, ou seja, de uma maneira ou de outra é devedora. Deixa eu só colocar aqui. Você já imaginou? Se isso acontece, metade dos brasileiros não vão poder mais dirigir. Não é? Eu achei que essa medida, com toda a vênia, com todo o respeito à nossa Corte Suprema, ou, melhor ainda, sobre a nossa Superior Tribunal de Justiça, com respeito aos ministros, que naturalmente têm os seus argumentos e suas argumentações, eu fiquei avaliando. Eu acho até que o credor tem muitos direitos. Tem o direito de penhorar bens, de penhorar carro, de penhorar salário, até 30%. Tem direito a tantas coisas. Mas eu acho que cercear o direito de dirigir, eu acho que é uma condição imaterial, na minha conceituação. Esse direito é o direito de você ter uma identidade, o direito de você ter um bem. Isso não é possível quantificar quanto é que é o valor de uma carteira, a não ser a submissão, uma coerção de maneira exasperada para cobrar uma dívida. E se aquele pai de família depende do carro para levar o filho na escola, ir para o trabalho, dirigir um micro-ônibus, uma van, um motorista de ônibus, olha bem, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser refletida nisso. E é nesse sentido que eu venho aqui com você. Porque logicamente que nós temos que respeitar a decisão do STJ, obviamente. Mas eu não posso acreditar que esse parâmetro de decisão pode se refletir em todos os tribunais brasileiros. Nós vamos ter instalado uma situação de grande risco e perigo. Por quê? Porque isso que eu acabo de dizer. A carteira de motorista, além de ser, na maioria das vezes, um meio de sustento da família, é, no mínimo, um meio de um pai de família ou mãe de família se locomover para ir trabalhar e ganhar o dinheiro para sustentar a sua família. Eu acho que a alegação que foi supostamente fundamentada e bem argumentada tem suas razões. Não, mas ele pode ir para o trabalho sem o carro, sem dirigir. Ele pode se viver sem a carteira de trabalho, sem a carteira de motorista, óbvio. Eu até acho que nesse sentido, eu diria que tem razão. A pessoa vive sem a carteira de motorista. Mas aquela pessoa que tem o carro e depende do carro por uma série de atividades sociais e econômicas, não pode ficar sem a carteira de motorista porque deve R$100 na quitanda da esquina. E ainda mais o caso específico que nós vimos no STJ, tiraram a carteira de motorista de um pai de família porque ele devia a escola dos filhos. Você imagina que um pai que já não dá conta de pagar a escola dos meninos, já sofre o constrangimento por si só, agora ele nem ao menos vai poder dirigir. Eu não estou falando nem o carro próprio.
Se ele é motorista de alguém, se ele é taxista, ele perdeu a profissão. Olha bem a que ponto nós estamos chegando. Olha a que ponto nós estamos chegando. Acho que tem que ter, de uma maneira mais clara, um equilíbrio. Esse equilíbrio que nós estamos falando é um equilíbrio que me dê razoabilidade numa decisão um pouco mais sensível sobre a ótica social. Não vejo como acertada de maneira mais democrática e cidadã a decisão que tira o direito de dirigir de uma pessoa porque ela está no SPC. Todo respeito, tirar a carteira da pessoa não melhora e nem piora, aliás, não melhora a situação do credor. Não melhora. Piora a situação do devedor, que já é crítica porque não pode pagar. Imaginem ele agora sem a carteira de trabalho. Bom, isso tudo são matérias decididas pelos nossos tribunais. E aqui preciso dizer que não concordo com isso. Aqui eu trago uma reflexão da decisão. Não vou questionar a decisão. Quem questiona a decisão são os advogados que estão lá no processo, certamente recorrerão dessa matéria para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo diga se isso é constitucional ou inconstitucional. Se isso beira a inconstitucionalidade, que eu inclusive acredito que beira a inconstitucionalidade de maneira muito objetiva. Porque de uma maneira ou de outra, ela vai tolher, em parte, o direito de ir e vir e o direito ao trabalho e ao próprio sustento, que muitas das vezes a carteira de trabalho, a carteira de motorista, permite para um pai ou mãe de família. Então nós não podemos concordar com isso, não é? Quero dizer aqui, Raquel, um grande abraço para você, é sobre carteira de motorista. Se você, que entrou agora, tem dúvidas, o STJ decidiu que se você estiver no SPC e a empresa credora entrar na justiça, ela vai recolher a sua carteira de motorista e você não pode mais dirigir. Esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui hoje. E que eu acho que é polêmico, né? Eu estou vendo aqui Helenita Monte, Mari Medeiros, Itamar Rocha, olha bem, tanta gente, Ludovina, um grande abraço, Kleberson, Raquel, Walter Glemos, Walter, um grande abraço a todos os meus amigos de Rondônia, Eliana Santos também, um grande abraço, aqui Fernando Carlos, Jota, Posidônio Queiroga, também um grande abraço para o Queiroga, Flávia Oliveira, enfim, essas pessoas que estão aqui interagindo e vão poder me questionar por aqui pela rede, eu estou acompanhando, você que está comentando aí, eu estou acompanhando aqui, é um absurdo mesmo, Raquel? Mas olha bem, aonde nós estamos chegando. É nesse ponto que eu quero trazer esse debate hoje. O debate é que tantas coisas que podem ter uma eficácia melhor, como, vamos fazer o seguinte, o deputado que tem um processo criminal tramitando contra ele vai ter suspensa a carteira dele de deputado. Não é? É possível, não? Não. Você tem que aguardar, é a eleição, é o mandato, e você não vai tolher o direito do deputado sem que haja o trânsito em julgado. É isso que o Supremo está decidindo, não é verdade? Então nós temos que ter esse cuidado, essa cautela, não é? Então eu acho que essa questão vai ter uma repercussão muito grande. Imagine se aqui em Natal, por exemplo, todos os credores resolvessem entrar na justiça para recolher ou apreender a carteira de motorista de quem deve. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que acabam os engarrafamentos na cidade. Acaba os engarrafamentos da cidade. E o transporte público, que não existe, e o que existe é um caos, vai se tornar um caos ainda maior. Olha bem o transtorno que isso vai gerar. Tem medidas, isso tudo, quero lhe dizer, vem permitido, vamos agora botar o pingo no i, pelo artigo 139 do novo Código de Processo Civil. Ele permite que o credor pode usar medidas coercitivas previstas em lei, que pode servir como ferramenta de pressão para cobrar dívidas, dos seus dívidas ou créditos
dos seus devedores. Então, existe uma proteção legal? É verdade que existe uma proteção legal. Mas lá no Código de Processo Civil não estabelece o tamanho dessa coerção. Não é? Nós temos que ter algum limite, né? Tem que ter uma regra um pouco mais temperada na hora de uma decisão concreta. Ué, tudo bem, você é devedor, está proibido na Constituição Federal, isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém pode ser preso por conta de dívida. Eu vou fazer uma análise, ou fazer uma analogia desse artigo, desse inciso do artigo 5º, de que da mesma maneira que ninguém pode ser preso por dívida, será que alguém pode ter apreendido seus documentos por dívida? Pergunta. Pergunta no ar. Por quê? É uma situação que eu não sei quem vai responder. Eu passo pela analogia dizendo que se não pode restringir, de acordo com a cláusula estabelecida no artigo 5º, a liberdade da pessoa, eu acho que a carteira de motorista é uma identidade. Você não pode recolher a identidade de uma pessoa sob qualquer argumento, em nenhuma hipótese, nem mesmo condenado à pena de morte. Você pode ter seus documentos apreendidos. Seus documentos são guardados. Agora, numa questão de dívida, sinceramente, não é? Aí outra, muito bem lembrado pela Raquel aqui. Não é, Raquel? Um abraço para todos vocês por aí. Se hoje uma grande parte das pessoas tem o seu carrinho como Uber, você imaginou que o motorista de Uber, que já está no Uber porque não tinha um emprego muitas das vezes, e já está fazendo aquilo como alternativa de renda, certamente tentando sobreviver, tem dívida aqui, dívida ali, uma pequena dívida aqui, outra ali, e daqui a pouco ele nem trabalho de Uber vai poder ter para sustentar sua família, porque alguém que ele devia R$100 entrou na justiça e mandou prender a carteira. Pelo amor de Deus. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Eu penso que, sinceramente, a decisão hoje, repercutida ontem, foi de uma responsabilidade muito grande, porque o índice de pessoas desempregadas no Brasil, que nós temos hoje, estatisticamente, 14 milhões de desempregados, e não desempregados, mas trabalhando oficiosamente, sem carteira assinada e tal, nós temos mais em torno de 30 milhões. Então nós temos 45 milhões de pessoas que não têm um emprego fixo, objetivamente falando, ou desempregado ou informal. E a maioria dessas pessoas, por não ter uma renda fixa, naturalmente pode dever uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. E agora, para agravar o negócio, o camarada, se tiver carteira de motorista, se quebrou, que vai perder. Então a minha opinião, muito firme nesse sentido, é de que este direito que um brasileiro adquire, fazendo exames, fazendo provas, para receber a carteira de motorista, inclusive dando a ele a habilidade de ter um Uber, de ser motorista de táxi, ser motorista de uma van, de ser motorista particular de alguém, de, enfim, exercer alguma atividade até de vendedor autônomo na sua moto, no seu carro, como maneira de sobreviver a essa crise que nós estamos no Brasil, ele já não vai poder mais. Agora eu pergunto a você, para o motorista, para o pobrezinho que deve no SPC, PEA. E eu pergunto a você, cadê os ladrões desse Brasil? Eu não estou falando ladrão de galinha, porque esse também vai preso. A gente assiste diariamente na televisão um desmando desse Brasil, prisões, mais prisões. Aqui mesmo em Natal, quero dizer a você, eu li os jornais hoje, o Agora RN, que é um grande jornal aqui de Natal, que trouxe numa das suas notícias que um deputado foi novamente condenado por improbidade administrativa, inclusive não só civil, mas criminalmente.